Poderiam rebater 2 argumentos que já escutei? A ditadura era de esquerda, né? Já foi. Porque o Estado investiu, e não era ditadura porque teve mais de um presidente. É porque presidente e ditador é tipo um ser humano e um homem. São conceitos que não se autoanulam. Todo presidente da ditadura era um ditador e é isso. Assim, é que são 2 coisas que não são, sabe? Tinha que ser presidente. Mas isso não afeta o fato dele ser ditador ou não. Sim. Será, assim, eu entendo que existe esse argumento. Mas, primeiro, esse cara era indicado internamente. Quando, as poucas vezes que você teve um risco, por exemplo, né, quando o Costa e Silva morreu, não vou me prolongar, mas quando o Costa e Silva morreu, o vice dele, que eu até falei que estava na Missa Negra, na criação AI-5, o Pedro Aleixo, ele seria, teoricamente, de acordo com a Constituição, ele seria o presidente. Só que aí os militares falam, pô, não vou deixar um civil voltar pro poder. Então fizeram uma junta militar. Curiosamente, é nesse momento da junta militar que acontece aquele sequestro do embaixador. E justamente naquele momento, assim, bem curioso. Mas enfim, aqui tá até o filme e tal. Então, assim, o ponto é, o fato de ser presidente não anula, não antagoniza o fato de ser ditador, sabe? São 2 coisas. E não era uma eleição pra presidente, era uma passada de bastão, né, cara? Ele decidia-se internamente e passava só, essa Sem pessoa vai qualquer ser. contraponto. Sim. Exato, não. É que não, Agora, eu tô chocado, cara, com a questão da ditadura de esquerda ser tão comum, por ele ter mencionado, Cara, né? não é. O nazismo. O nazismo Ah, diz não, que é a é, mesma ditadura pegada. de É esquerda. mais na mesma pegada do nazismo de esquerda. isso aí. Começa a pegar alguns pontos Entendi. Algumas palavras. que às estão vezes, eventualmente associadas à esquerda E e justifica, começa né? a colocar. E aí, geralmente, é o pessoal que quer falar. Porque é difícil você pegar um brasileiro que acha que um brasileiro que seja defensor, que seja muito de direita e que não seja defensor da ditadura. Agora tem, mas é porque aqueles que acham que a ditadura matou pouco. E porque ela era de esquerda. E o outro movimento também, né? Tipo, tem muita gente os defensores da ditadura, fala pra ele que ele é de esquerda. Exato. Sim. O cara fica maluco contigo. Porque, obviamente, ele é defensor da ditadura, provavelmente por ele ser anti-esquerda, anticomunista. Perfeito. Mas... Eu acho que uma conclusão dessa, assim, no período tão longo de ser direita ou de esquerda, cara, tem que analisar alguns elementos, assim, né, cara? A moral, a economia, como é que era, quem que eram os agentes que se fortaleceram durante esse período. E o que eu acho mais louco disso é, eles deram o golpe pra evitar o comunismo. Que porra de sim. esquerda é essa, essa? Desculpa ser grosseiro, mas é isso, cara. A esquerda tava na cadeia torturada Exato. na época, né? A esquerda- Exatamente. Pelo menos parte dela, vamos Isso, dizer isso, assim, né? claro, Exato. claro. Vai lá, Fábio. A outra tava desaparecida, Isso. Ou enterrada. extraditada, ou enterrada, ou enterrada. desaparecida. É bem importante. É que eu acho que também tem esse argumento que não tinha não foi uma figura só. Né? Não Você não tem o Pinochet, que é o pináculo da ditadura chinesa. personificação, É a personificação né? da Sim. ditadura. Não, tem não uma teve. alternância de Chilena. poder, né? Perfeito, isso. Não foi uma alternância de poder. Eles eram todos militares escolhidos internamente. É isso aí. Era um projeto ditatorial, né? Enfim. Mas é que também mostra que um pouco que não é um bloco sólido que tem um pensamento só. Tinha uma treta ali dentro. Tinha dos Tinha militares, vários, né? Sim, sim. Mas dentro do... Tá ligado? Tipo assim, a gente pensa diferente, mesmo mas campo, dentro né? desse quartinho... Tanto Sabe? que eles não perseguiram uns aos outros, né? Tipo, politicamente, Sim. você tem pessoas dentro os castelistas e os linhadura, eles não... Por exemplo, quando aconteceu o atentado no Rio Centro, que eu comentei durante o episódio, foram os linhadura que fizeram. E aí, quando o Figueiredo recebeu a ligação falando, explodiu bomba no Rio Centro, o Figueiredo, ele conta isso ao vivo, tem a gravação. Se eu não me engano, saiu no podcast Ditadura Recontada, que tá agora no Spotify, porque a Globo lançou. Que o Figueiredo, ele fala, pô, finalmente a esquerda cometeu um vacilo, né? E aí depois ele recebe a notícia. Opa! Então, senhor, Veja acho bem. que foi gente da gente. Veja bem. Veja bem. Aí ele, Puta que pariu. ele fala isso, cara, tem áudio dele. Sabe? Sgt. Pepper 7 mandou um sticker. Muito obrigado. Cara, Sgt. Peppers, olha só uma curiosidade, tá? Enquanto tava rolando toda essa treta aqui na ditadura militar, apareceu os Beatles, cara, Sim. no mundo. Era isso que tava rolando no mundo. Beatles, Rolling Stones e rolando essa treta aqui, entendeu? E o Pelé. 70, Aqui, né? 70. Então, até Não, é o antes, ápice, né? Exato, o ápice do Pelé. Inclusive, saiu um documentário dele que eu não vi ainda, mas diz que aborda essa face do Pelé nessa sinuca, né? De, cara, estar na ditadura e não se posicionar e tudo mais. Né? Teve o caso do Saldanha, né? Do técnico, sim. Carlos João Saldanha. Saldanha. João Saldanha, desculpa, que ele não... se não me engano, o presidente quer falar que pra ele chamar...
presidente quer que o João Saldanha convoque um jogador específico, se não me engano, o Dário, pra Copa de 70. E o João Saldanha fala o seguinte, cara, eu não escolho o ministro, você não escolhe o jogador. E aí o presidente insiste, ele sai entre o Zagallo, né? Mas tem essa figura do Pelé, mais assim, vivendo esse período de... E saiu agora, né? Acho que na Netflix, se não me engano, eu não vi ainda, mas eu tava lendo sobre isso, eu achei interessante. E tem uma coisa que eu acho que é legal disso, é claro, vejam o documentário e tudo mais, que é esse posicionamento que a gente vê de certas pessoas do às vezes não se posicionar. Então, eu não estou me posicionando. Meu negócio é jogar futebol. Meu negócio é falar de física. E a gente tem que lembrar que muitas vezes o não posicionamento, muitas vezes não, sempre, o não posicionamento é um posicionamento político, é uma escolha política de não se posicionar. E muitas vezes é compreensível. Não, eu sempre falo isso. Eu não sei onde o calo de ninguém aperta, eu não vou exigir que ninguém se posicione em relação a A ou B, eu sempre falo isso no paga minhas contas, minha família... Eu já falei com o patrocínio. Você sabe do meu ponto de vista em relação a isso, que eu concordo plenamente com você. Cara, eu me posiciono, eu fiz uma escolha e eu tenho um custo em relação a isso. Eu não sei onde o calo do Vitor aperta, do Giovanni, então... tem que trocar de tênis. Mas eu acho que isso é importante, assim. O não posicionamento é um posicionamento político. E aí existem razões e razões para você ter esse posicionamento, tá? Vai lá, Fábio. O Kainan Kubiak. Ô, Kainan. Provavelmente eu não estaria bem na ditadura. Provavelmente não estaria protestando. Mas acho que seria considerado subversivo considerando minhas opiniões políticas. Olha aí, boa sorte aí, meu querido. Então vamos deixar ter outra ditadura, senão tu tá fudidão. E foi por pouco. A gente te encontra lá. Disso ainda hoje. E não quer dizer que não há mais risco. Tá mais fraco, mas não quer dizer que Cara, não há eu mais acho que assim, a minha frase, ela pode só até... Vocês podem debochar dela, mas as instituições estão mais fortes. Assim, Elas estão menos frágeis, eu acho. me E a gente surpreenderam. tá arrepiado com isso. Elas me surpreenderam porque eu achei que a gente saiu melhor que os Estados Unidos, em vários aspectos. Porque lá, né, a gente falava, não, lá não vai acontecer nada porque as instituições lá são muito fortes. Aqui no Brasil a gente tem que tomar muito mais cuidado. Eu fiquei muito mais surpreso com as nossas aqui do que com as deles. E eu acho que existe hoje um componente de... Não tô dizendo que as deles são... A gente é melhor que... As nossas funcionam melhor que as deles, mas eu fiquei surpreso com a... E tem um componente de relações internacionais hoje também, né? Até, tipo... dar um golpe hoje... Não, do ponto de vista de relações internacionais Mas o problema é que hoje é possível dar golpe sem dar golpe. Como as democracias morrem, né? Você consegue dar golpe sem dar golpe. Você só vai fingindo. Você aumenta a quantidade o pacote de abril durante a ditadura que criou os senadores biônicos pra conseguir o Senado. Aumenta o número de senador, você não tá dando golpe. Obrigado, Calista Jubili. Esse grande negacionismo e a saudade, entre aspas, da ditadura, vocês atribuem à anistia ou a algo mais? Beijos, Pirulli e Emílio. E aí? Não sei, né? Se eu falar que eu sei, tô mentindo. Não li muita coisa sobre isso, mas o que eu li é que definitivamente a anistia corroborou, né? A anistia, ela não colocou na cadeia, né? Diferente da Argentina, por exemplo, né? Sim. Não colocou na cadeia pessoas que torturaram e cometeram crimes, mesmo depois da anistia. Eu citei... A gente sabe o nome e sobrenome de quem estava no atentado no Rio Centro, por exemplo. Sabe o nome e sobrenome. Um morreu, o outro não. Ele foi levado para outro lugar. Ele foi todo estripado, assim, a barriga dele... A tripa voou. E quem socorreu ele foi a irmã do Aécio Neves. Olha que aleatório. Caralho, que aleatório. Eu gosto total, de A história. Mas é porque ela estava por lá. É porque tava tendo um show, né? O show do dia 1º de maio. Eles iam explodir uma bomba na caixa de luz Pra desligar pra as desligar e a luzes. galera ficar louca e sair se pisoteando Vale todo. lembrar que agora, no final do ano retrasado, tentaram explodir o aeroporto de Brasília, né? Também, né? As pessoas esquecem desse negócio. É porque o cara também não era o lápis, mas é bem apontado da caixa, e a nossa sorte, né, é que nunca escolhem as pessoas mais brilhantes. Talvez porque nenhuma pessoa muito brilhante vai aceitar fazer isso, exato. Mas, cara, tentaram explodir. Quando você para pra pensar, fala, mano, tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Tentaram explodir o aeroporto Parece loucura, né, cara? É Brasília! Essa E é o pessoal, tipo, aprenderam o cara ali, era um bomba, doidinho. tinha umas bombas. Era um doidinho que gravava uns vídeos. Cara, o poder da bomba que não explodiu era altíssimo, era um caminhão. Cara, invadiram o STF, cara. Quebraram tudo. É. Invadiram os 3 poderes. Mas eu você vou tem falar uma noção- frase pesada. Você tem noção vou- do nível que seria se Eu sei aquela o que você bomba vai falar, eu tivesse acho. explodido? Vou falar uma Se aquela bomba tivesse Não, é explodido. surreal, é surreal. É bizarro. Os caras cagaram na cadeira dos caras. Cara, o nível de viol... Não, e assim, o nível simbólico. Eu não tô falando pra ser brincadeira. O nível simbólico disso
Porque você tá falando de uma estrutura, você já foi a Brasília, que é desenhada para representar os 3 poderes brasileiros. E isso foi atacado de uma maneira muito bizarra e Foi violenta. brutal. E a gente tem... Mesmo que tenha sido, tipo, não morreu ninguém. Não foi Mas que nem não, o Capitólio lá, que Sim, sim, morreu mas, gente. mas é de uma violência simbólica, Estético. proposital, estética, muito proposital, assim, das coisas serem quebradas e de claramente a democracia está sendo atacada e Literalmente. muita gente trata isso como se fosse não foi nada demais e não foi nada demais é o escambau, né, cara? Inclusive, esse momento ele foi um momento de enfraquecimento do bolsonarismo muito grande. Total, porque uma Perdeu parte muita das força. pessoas olharam e falaram, Viu, não, calma entendeu? aí. Peraí, Não quero estar junto. É, Eu calma estou aí. constrangido de fazer Não, parte calma aí. Tanto disso, é exato. que, assim como a ditadura, assim como o nazismo, etc., não que o nazismo tenha sido uma ditadura, mas enfim, também jogaram pra esquerda. Claro assim, era infiltrado. Era infiltrado. Os monarquistas falando, porque quebraram o relógio do Dom João VI, né? Sim. Aquilo lá foi ofensivo Que pra todo isso, mundo. cara. Os caras falando, quem quebrou? O cara de esquerda. Só Lógico. pode ser de esquerda, não sei o quê. Cara, ainda o cara não era branco, então, tipo... Cara, eu acho que às vezes cola esse negócio de da esquerda, mas acho que dessa vez não colou, não, cara. Eu Não, acho que porque as ficou pessoas associado a- foram processadas. Lógico. Né? E a Aham, gente ficou viu. associado Tem a, bem. tem a timeline Eles dela. tentaram, Exato. Aí os eles caras tentaram. falaram, é tudo Cid. Todo mundo é o Cid. Não, Há 6 anos tá fingindo que é bolsonarista Mas só pra poder invadir o STF. o que está acontecendo com a questão desses processos é justamente o que não aconteceu com a anistia. Total. A gente. Os julgamentos de Nuremberg, não vou me prolongar, prometo, mas eles foram eventos que aconteceram depois da Segunda Guerra Aham. Mundial, onde pegaram líderes nazistas, né? E não só falaram culpado, fizeram pedagogicamente os crimes, a culpa, quem mandou, como é que é, por que vai ser tantos anos de cadeia, ou vai ser execução, né? Tem gente que foi executada. Então, essa construção pedagógica, ela não só nos ajuda a, enfim, reprimir e punir quem tem que ser punido, como também nos ajuda a entender, enquanto sociedade, o que aconteceu. Perfeito. Então, esses julgamentos que estão acontecendo agora por conta do 8 de janeiro, 8 de janeiro. eles também Também estão tem esse ajudando papel, né? a não deixar a narrativa do foi infiltrados da esquerda ganhar muita força. Sim. Porque você tá vendo nome, sobrenome, onde mora, quem era. Tipo, putz, pra você discordar de tanta coisa é muito mais difícil. E tem uma outra característica pegando esse gancho que é a diferença. Todo mundo fala. Todo mundo não, né? Tem uma coisa falando, vivemos uma ditadura, mas tanto no julgamento de Nuremberg quanto no julgamento agora, você tem uma diferença básica e fundamental. Então vamos falar de Nuremberg, vamos falar de nazista, que é um consenso. Nazistas são maus, certo? Ok. Certo? Fudeu, Nazistas sim. são maus. Todo mundo concorda? Sim, E na- aula 1, módulo 1 de história. Módulo 1 de história. Exato. E o mais importante é, além da documentação, todos os nazistas em Nuremberg tiveram direito à defesa. Perfeito. Todas as pessoas presas no dia 8 de Perfeito, janeiro entendi. tiveram direito à defesa. Então tendo Contrato ainda. seu advogado, você tem uma regra, você tem uma lei que vai ser seguida. Se você cumpriu a lei, você não vai ser preso, você vai ser libertado. Se você não cumpriu a lei, você vai pagar de acordo com a regra da Perfeito, lei. perfeito. É simples isso. Não, Certo? E a e- diferença para a ditadura é o cara sumia por 10 dias, Sim. alguns sumiam. Sim. Sumiam. Mas voltando à pergunta dela que eu achei Vai muito lá. massa, é que assim, ó, eu não tenho resposta também, igual o Victor falou, mas talvez, cara, eu acho que seria um caminho legal a gente pensar que pode ser algo multifatorial. São vários fatores Claro. que levam a esse sim. enfraquecimento da memória. Sem Por dúvida. exemplo, tá? Vou trazer um ponto aqui que faz muito tempo que eu saí da escola, né? Mas, por exemplo, eu não sei como é que o livro didático hoje aborda Perfeito. a questão da ditadura, Sim. entendeu? Então, assim, se a gente for olhar, analisar isso, então, pra chegar a essa resposta, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia analisar, assim, As né? minhas experiências com o livro didático era que o livro didático é bom, mas o pai reclama depois. Eu Recebi muito pai falando, peraí, saca? Veja bem. Veja o que você bem. está ensinando pro meu filho? E aí eu, graças a Deus, aprendi muito cedo. Aí eu apontava a página, eu já tinha anotado, era a página tal coisa. Esse é o livro, que eu dava aula em colégio particular. Sim. Esse é o livro que o senhor comprou pro seu filho, que eles que tem que comprar, né? Então aí isso me livrou de muita treta, cara. Então, não, tá. Eu acho que didático tá pegando. é multifatorial. E não existe escola sem partido, mas próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta, Fábio. O Dmitry Cebulaev. Valeu, Dimitri. Não sei se já comentaram, mas poderiam falar dos militares que resistiram? Eu comentei. Recomendo a história do capitão paraquedista Sérgio Ribeiro Miranda, que recusou realizar atentados para colocar a culpa nos comunistas. Não conheço a história dele, infelizmente. E a gente vai indicar, tem um vídeo lá no Blá Blá,
Lá que a gente Isso! fez eu e Vitor, que a gente fala especificamente sobre isso. Dos militares que Vitor resistiram. O Vitor falou aqui um pouco, mas vai vocês podem ver o vídeo lá no Blá. Dimitri, e vai legal lá, ter vai lá dar uma o nome olhada. Mas como é que é o nome como é desse que é o nome cara. dele? Repete, por favor. Dmitry Cebolaev. Não. O paraquedista. O Cebolaev é inesquecível, cara. Não ia essa pedir pra parte- você repetir de maneira O alguma. paraquedista. O Sérgio Ribeiro Miranda. Sérgio Ah, Ribeiro legal, Miranda. a gente Não conheço a história. Tá, não. legal, dá uma cara. olhada, a gente dá uma olhada. Não conhecemos especificamente essa história. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blá e aqui a gente fala de ciência, de educação, de política. Voltem sempre. E não esqueçam que dá para apoiar o Blá usando esse link aqui do lado, tá? Falou, valeu e tchau.